Muitas vezes é mais difícil explicar para uma criança assuntos mais sérios, como problemas de saúde, por exemplo. Com o objetivo de levar informações sobre o universo da oftalmologia de um jeito descontraído e didático para os pequenos, o médico oftalmologista Dr. Wilson de Martini criou o projeto Doutor Águia e a Turma do Gaviãozinho. O Dr. Wilson está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Olá, doutor, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Doutor, para quem não conhece o projeto, eu queria começar pedindo que o senhor explicasse. O que me motivou a fazer esse projeto foi perceber que algumas famílias e crianças tinham dificuldades em aceitar ou até mesmo saber que tinha alguns problemas de visão que poderiam ser evitados com a prevenção. E como oftalmologista, eu me deparei com uma situação especial que uma criança com grau muito alto não sabia disso e é tratado como um problema psiquiátrico. Ela não se relacionava e tal. E eu pensei de que forma eu podia fazer isso diferente, né? Aí depois que nasceu minhas filhas ainda, eu me motivei para tentar fazer algo nesse sentido. E aí foi que eu criei esses personagens para levar essa informação, não só para as crianças, mas também para a família delas, né? Inclusive, o personagem, o próprio personagem Gaviãozinho e o Doutor Águia, né? Quando você imagina um gavião, uma águia, você imagina um animal que enxerga super bem, né? E a história está justamente para mostrar isso, né? Que no caso do Gaviãozinho, ele descobre também que ele tinha um problema de visão. E quando surgiu a ideia de executar esse projeto? Então, depois desses atendimentos que eu fiz nas escolas municipais em Colorado, eu fiquei com isso na cabeça, o que eu podia fazer. Mas o projeto efetivamente foi para o papel, vamos dizer assim, em 2017, quando eu fiz uma sociedade na clínica aqui em Maringá, e uma das, vamos dizer assim, uma das esposas de um dos sócios nossos, ela teve alguma ideia de a gente tentar criar algo diferente para levar informação também. E aí eu falei para ela que eu tinha essa ideia. Já tinha até um personagem criado e aí a gente fez esse personagem, esse primeiro livrinho. A partir daí foi criando o corpo. Criei mais uma história, outra e outra. E hoje nós estamos na 5ª historinha, que é essa que nós estamos lançando agora. E esse projeto também ele ganhou uma nova pegada, vamos dizer assim, a partir dessa nova história. Até então eu encontrava de problemas de saúde relacionados à nossa visão, aos nossos olhos. Nessa história, a mamãe Gavião descobre que está grávida. E aí a história se baseia nisso, que ela descobre que ela está com alguma alteração na visão. E aí fala-se da importância do pré-natal, não só para a visão, mas para a saúde da mãe e também para a saúde da criança e dos olhos dela também. Então, a intenção desse projeto agora também é agregar outras especialidades a fim de trazer mais informações, tanto para a criança quanto para os pais. Exatamente. Atingir a família, né? A criança, na verdade, ela vai levar esse livrinho para casa. Até então nós fazemos impresso. Nessa, por enquanto, nós vamos fazer em versão digital, que está disponível para download já, caso a pessoa queira, né? E é justamente levar junto com outras especialidades. No caso, nós estamos trabalhando nesse momento junto com o obstetra. Aqui em Maringá nós tivemos alguns parceiros que ajudaram nessa divulgação, o Dr. Werber, a Silvângela. Em Colorado nós vamos ter também a Rafaela. Nós tivemos uma parceira em Ji-Paraná, em Rondônia, que está levando. Então eu tenho uma rede de contatos aí, de colegas que estão abraçando a ideia para levar essa informação para mais pessoas. Eu soube que antes de médico o senhor era professor. Então o projeto traz essa vontade de ensinar ainda mais? Exatamente, né? E interessante que quando eu era professor, eu conseguia perceber que tinha crianças que tinham boa vontade, mas tinham dificuldade de aprendizado. E naquele momento eu não soube identificar isso. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a fazer esses atendimentos na escola, eu tive a oportunidade de perceber o que estava errado. E essa questão de ensinar, como você mesmo disse, né? Acho que quem é professor uma vez gosta do negócio e quer continuar de alguma forma nesse ambiente. E acho que nessa maneira de ensinar, brincando, divertindo, orientando, acho que é uma forma muito rica, né? E com certeza é muito benéfica para aquela pessoa que recebe a informação. A ideia principal do projeto é poder ajudar as pessoas nesse sentido de informação, prevenção, conscientização, né? É muito comum que os pais, você falou, por exemplo, de não diagnosticar naquele primeiro momento, enquanto era professor, que era um problema de visão. É muito comum entre os pais associar dificuldades dos filhos a outros problemas e não ter a visão como um problema, assim, como primeira opção, né?
Exato. Então, assim, ó, muitos pais ainda pensam que a primeira consulta deve ser feita quando a criança está alfabetizada, o que é um erro. Na verdade, a nossa visão se desenvolve do nosso nascimento até por volta dos 7 anos de idade. Então, se tiver algum problema neste período, a criança vai ter sequelas para o resto da vida. Por exemplo, se uma criança tiver um olho perfeito, 100 graus, e outro com 5 graus, e não se corrigir nesse período, essa criança vai ter a ambliopia, o olho preguiçoso, ou seja, um olho normal, que tem grau, mas que depois dessa idade, se eu corrigir, eu não consigo recuperar a visão dessa criança. Então, por isso que a importância do acompanhamento da visão anualmente no oftalmologista, desde o nascimento. Inclusive, tem um exame que é feito ainda na maternidade, que é o teste do olhinho, que é o próximo livrinho que já está escrito. Nesse caso, então, um alerta, como um alerta para os pais, quais seriam os primeiros sintomas que eles deveriam ficar de olho para saber se o filho tem dificuldade ou não na visão? Aí que tá. Muitas vezes os pais não se deparam com sintoma algum. Por quê? Uma criança que enxerga bem de um olho, ela aprendeu a enxergar daquela forma e para ela aquilo ali é normal. Ela não vai reclamar, ela não vai perceber que tem alguma coisa errada. O exame tem que ser feito preventivamente, ou seja, mesmo que não se perceba nada. Mas existem alguns sintomas, alguns sinais de alerta. Se a criança fecha muito o olho, força muito, aproxima muito para enxergar, e hoje em dia a gente usa muito celular, né? Criança, muitas vezes, desde cedinho, o que muitas vezes não deveria acontecer, mas acontece. Né? O que mais? Apertar o olho, se aproximar. Às vezes, se bater em algum objeto, parecer que não está enxergando, trombando. E muitas vezes, que nem essa criança ali que a gente comentou no começo da entrevista, ela era vista como se tivesse um problema psiquiátrico. Ela ficava lá no fundo da sala sem enxergar e todo mundo achava que ela não queria conversar com ninguém, relacionar. Era uma criança tímida, né? E ninguém nunca levantou aquela hipótese que podia ser um problema de visão nela. Sobre o projeto em si, o senhor falou que já tem outros escritos, já tem outros temas. Qual a data? Já tem data de algum próximo lançamento? Tá, esse daqui que a gente está falando agora com o obstetra, que a mamãe Gavião está grávida, esse já está hoje sendo lançado. Ele está disponível no site, o site está no Instagram lá, para quem depois quiser dar uma olhadinha, a gente passa aqui, ou então entra em contato, não sei como que a gente pode fazer, né? Pode falar. O Instagram meu é o meu nome, que é Wilson Di Martini, tá? Só procurar lá no Wilson Di Martini, tem um link ali, você vai clicar, o primeiro lá é Turma do Gaviãozinho, você vai clicar ali que vai estar disponível para baixar gratuitamente. Além do livro, tem também uma versão dublada em vídeo, né? Isso, muito bem lembrado, eu já estava me esquecendo de comentar. A ideia desse projeto agora é uma característica um pouco diferente do que eu estava fazendo antes. Eu quero realmente trazer essa informação de várias maneiras para atingir o maior público possível. E nós fizemos animação da historinha. Tá? Ele está disponível no YouTube, no canal também do Gaviãozinho ou do Wilson Di Martini, e está lá disponível com legenda para facilitar, para tornar acessível para todo mundo, para crianças, desde crianças menorzinhas, para os pais, todo mundo poder ter acesso a essa informação. Eu estou vendo que aqui a gente tem pelúcias do Dr. Águia e também do Gaviãozinho. São esses novos produtos que estão sendo estudados para serem lançados? Olha só, a ideia os 2 pelúcias que foram feitos aqui agora, na verdade foi mais uma vontade minha de criar, né? Foi um protótipo. Mas eu tenho sim planos de fazer esse produto e de repente estar distribuindo ou então vendendo por um valor simbólico para custear só. Mas a ideia é justamente isso, fortalecer, levar mais essa informação para atingir o maior número de pessoas possível. E não foi feito só isso, eu fiz vários outros acessórios, outras coisas, que na verdade eu estou deixando aqui para vocês de presente. Tá? E desde copinhos, canecas e canetas, que esses eu vou estar distribuindo agora, nesse período que eu vou estar divulgando e lançando a Turma do Gaviãozinho. Vai estar sendo distribuído também. Ótimo, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito sucesso com o projeto. Muito obrigado pelo espaço. E fica aí, então, para quem puder, se inscreva lá no canal do Gaviãozinho no YouTube, ou acesse lá meu link no Instagram, Wilson Di Martini, para poder baixar o livrinho. Até mais. O Comunidade fica por aqui, até a próxima edição. Tchau! Vai ser o amanhã.